Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para você o meu artigo semanal publicado em 38 jornais, com comentários nas entrelinhas. Eu dei um caminho para o artigo, porque domingo passado, no Mosteiro de São Bento, Brasília, eu fiz a primeira leitura e era do Gênesis. E contava a história do Adão e Eva. Eu disse, puxa, Eva e Adão procedem como políticos brasileiros procedem hoje, empurrando a culpa de comer o fruto proibido um para o outro. E o artigo saiu por causa disso. Então, não esqueça de se inscrever ou de conferir a sua inscrição e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao artigo com comentários nas entrelinhas. O título é Culpa da Serpente. Foi a serpente, não fui eu. Lula cancelou o escandaloso leilão de 300 mil toneladas de arroz, em que uma pequena mercearia de Macapá, Queijo Minas, assumiu a importação de 147 mil toneladas e um fabricante de sorvete de 20 mil toneladas. Com capital de R$80 mil, a mercearia deveria dar caução, esta semana, de 36 milhões de reais para garantir o negócio. Lula foi o autor da ideia de comprar 1 milhão de toneladas. A ideia é que até agora ele não renegou essa ideia. O Ministério da Agricultura revelou, o ex-secretário nacional de Agricultura recomendou não fazer o negócio. Isso é um equívoco, não importar, porque tem arroz suficiente. Não adiantou nada. Lula foi o autor da ideia de importar 1 milhão de toneladas, interferindo no mercado, supostamente para baixar o preço, prejudicando os arrozeiros gaúchos, afetados por 3 anos consecutivos de secas e a enchente deste ano. A enchente desse ano vai ser menor que a do ano que vem, se não dragarem os rios, né? Porque no tempo que os rios eram profundos, 1873, choveu muito mais e teve uma enchente muito maior. E não tinha motores queimando petróleo, né? Bom, esse é outro assunto. Eles haviam colhido mais de 7 milhões de toneladas desta safra, e com o arroz de outros estados, principalmente Goiás, o arroz do sequeiro, o Brasil tem arroz até para exportar. O presidente da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, gaúcho como os arrozeiros prejudicados, deputado estadual por 3 legislaturas do Rio Grande do Sul, criador e coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Alimentação Saudável, lavou as mãos e não se insurgiu contra a compra. O autor da ideia desastrosa é Lula, mas a culpa final foi do ex-ministro da Agricultura de Dilma, Neri Geller, secretário de Política Agrícola, que perdeu o cargo. Foi demitido. Queriam que ele anunciasse que ele estava se demitindo. Não. Bode expiatório, né? Porque ele indicou o funcionário que ficou encarregado de fazer o leilão, que era um executor, né? Bom, ele era presidente da Conab, Frente Parlamentar de Defesa da Alimentação Saudável. Se a gente importar arroz asiático, vai ser um arroz carregado de amido, aquele arroz grudento. Está literalmente na nossa genética, aí é que vem a inspiração do que eu li no Gênesis.
Está literalmente na nossa genética o pecado de transferir, eu até diria pecado original, né? De transferir para os outros as nossas culpas. A primeira leitura da missa de domingo foi do livro do Gênesis, em que Adão, para justificar-se por ter comido o fruto proibido, diz a Deus que foi Eva quem lhe ofereceu. Não fui eu, foi a Eva. Eu só comi. Bem típico. Foi Eva. Eva, por sua vez, não fui eu, foi a serpente que me convenceu. Típico. Põe culpa na serpente que acaba amaldiçoada. Racionais. A serpente é irracional. Racionais, o homem e a mulher, no início de tudo, no Gênese, põem na genética da humanidade o lavar de mãos com que depois Pilatos permite crucificar Jesus. Não tenho nada com isso. Não fui eu. É quase uma análise, uma psicanálise, né? Pecado original, genética. Pois é. A culpa é dos outros e, enfim, é do irracional. Está no dia a dia e mais se evidencia isso na prática política do país. Os prefeitos de Porto Alegre, que por anos não fizeram a manutenção dos diques e comportas, são todos responsáveis pelas consequências da inundação. Mas assinaram uma nota denunciando o atual prefeito. Não fomos nós, foi ele. Os prefeitos nos municípios inundados, no Guaíba e no Taquari, no Vale do Taquari, que permitiram habite-se para edificações em bairros, né, que ficaram embaixo d'água. Ficaram embaixo d'água em 1873 e 1941. Não eram bairros, eram áreas que todo mundo sabia que a água chega lá. E cada vez chegando mais, porque o rio, quanto mais, cada enchente que dá, o rio ganha mais um assoreamento de 1 metro no fundo. E a água vai subir mais acima. Não? São todos responsáveis pelo desastre, assim como os vereadores que votaram em permissões para empreendimentos imobiliários em áreas de risco certo. Eu já falei aqui essa semana que tem que fazer uma CPI também para saber quem são as pessoas, nome das pessoas, nome dessas serpentes que recorreram ao Ministério Público para impedir a dragagem do Guaíba, do Taquari, do Jacuí, absolutamente necessária, sem a qual a próxima enchente irá a um nível ainda mais alto. Isso é óbvio, é lei física. Vasos comunicantes, algo assim, bota areia no copo. O copo não está vazando. Agora você põe areia do copo, não põe água, põe areia. A água vai sair. Não? Bom, mas aí toda essa gente fica mais fácil todos endossarem os ambientalistas que culpam o irracional. Foi a serpente, isto é, foi o clima. O clima é inimputável. Né? As autoridades irresponsáveis são imputáveis. Mas não, foi o clima, que é regido pelo Sol. Então foi o Sol. Alguém vai punir o Sol? Não, inclusive porque o Sol nem assinou o Acordo de Paris do clima. Né? E aí, gente, como é que a gente não pensa? Jornalista não pode ser ingênuo. Aí manda um jornalista com um papagaio, ninguém mais chama de enchente. É catástrofe climática, catástrofe climática, catástrofe climática. Por quê? Porque a culpa é do clima.
não é de quem deu a bits para construir em área inundável, não é para quem impediu de fazer dragagem, não é para quem não cuidou dos diques e das comportas. É o clima, catástrofe climática, não é humana. A culpa é dos outros. Serpentes. Aqui em Brasília não há enchente do Lago Paranoá, mas estão sendo recorrentes as enxurradas de votos derrubando vetos do governo, como mandaram devolver a mais recente medida provisória, né, que pretendia tirar 29 bilhões de reais dos pagadores de impostos. O presidente, que não pode usar do engodo de não, foi catástrofe climática, está culpando suas lideranças no Congresso, e seus ministros, diz que eles não conversam com deputados e senadores, né? Também não conversam com os que empregam, produzem e pagam impostos. Estão aí as confederações de todo o meio produtivo do Brasil dizendo que o governo não tem diálogo com ninguém, só quer cobrar imposto, não quer cortar gastos. Então aí está aí o líder do governo, José Guimarães, disse essa semana que está faltando comando, né? Pois é, mas é a cobra, é a serpente. As pesquisas de opinião mostram queda na aprovação do governo e alta na desaprovação. E o presidente culpa seus marqueteiros, encarregados da propaganda. Só que não adianta. A melhor propaganda de um governo, o governo não é sabonete, não é shampoo para fazer propaganda, é só fazer boas obras, só dar bons serviços públicos. Educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, segurança, justiça. Estou falando do governo como um todo. Né? Aí não precisa de propaganda. Propaganda são os atos do governo, as obras. Adão e Eva precisam parar com isso. É o último parágrafo. A culpa é da serpente, mas os expulsos do paraíso foram eles, que transmitiram a genética aos descendentes. Ou seja, nós que jogamos lixo no chão, entupimos bueiros, aí a culpa é do governo que não limpou. Tem mosquito na nossa casa, a culpa da dengue é do fumacê que não chegou. A gente paga propina, ou para o guarda, ou para o político, mas a culpa é deles que receberam a propina. Que tal se todo mundo cancelasse essa transferência de culpa? Esse não fui eu, foi o outro. Porque os que estão mandando e desmandando nas nossas vidas foram eleitos por nós. Então a gente tem que assumir a responsabilidade ou a culpa do nosso voto e tratar de recusar o fruto proibido que nos oferecem como delicioso na campanha eleitoral. Depois não vão dizer que foi a serpente que nos ensinou a comer abóbora com sabor de picanha. De Brasília, Alexandre Garcia.